Bom, Colossais, é sabido que o Vitória deixou algumas pontas soltas de 2025, que era para ser resolvido neste ano, mas chegou 2026 e esses problemas, entre aspas, não foram resolvidos. Para quem não se familiariza com a palavra ponta solta, para resumir o significado, é nada mais nada menos que assuntos inacabados, né? São coisas que eram para ser resolvidas o quanto antes, mas aos poucos o Vitória foi empurrando com a barriga. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito dessas coisas, tá? A gente vai falar do caso Marinho, inclusive eu tenho algumas informações inéditas, exclusivas em relação a Marinho, que eu tenho aqui para trazer para vocês, e também a minha opinião em relação a essa novela, né, que parece interminável. A gente vai falar também de Gustavo Vieira. Fica, não fica, como é que tá a situação do diretor ou não diretor do Vitória. Osvaldo, né, que ficou aí uma incógnita se ele também vai permanecer no Colossal ou não. E também o que aconteceu com o Fábio Mota, que há alguns dias atrás, antes do Natal, falou que iria dar uma coletiva, pronunciamento, que ia trazer alguns anúncios, falar a respeito de renovações. E os pré-contratos, hein? Que ele disse que iria anunciar também. A gente vai falar a respeito de tudo isso neste vídeo. Mas calma, a gente vai direto ao ponto. Esse segundo vídeo do dia é assim, a dinâmica, a gente vai direto ao ponto. Mas eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo. Faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma e vamos direto ao ponto. Vamos começar falando a respeito de Gustavo Vieira, que não se sabe se é ou não é ainda o diretor do Sport Clube Vitória. Fato é de que o contrato dele se encerrava no final deste mês aí, mas até então nada foi anunciado pelo Vitória. Se ele iria continuar ou não continuar, mas ele deixou alguns indícios disso, né? Primeiro que ele deu umas entrevistas estranhas para o Globo Esporte, já que ele já estava em final de contrato, também não deixou bem claro se continuaria ou não, mas isso para mim eram indícios da permanência dele. Eu espero estar errado, mas eu, no meu ponto de vista, acredito que Gustavo Vieira possa continuar como cargo de diretor do Vitória, né? O presidente Fábio Mota desconversava toda vez que perguntado em relação a... Porque ele sabe da rejeição da maioria do torcedor do Sport Clube Vitória em relação ao diretor. Então, para não prejudicá-lo na época de eleição, ele resolveu desconversar. Mas depois disso nunca mais falou. Acho até que isso influenciou também na coletiva pronunciamento que ele ia dar, porque era sabido do presidente Fábio Mota que ele iria ser perguntado mais uma vez em relação a Gustavo Vieira e ele teria que dar uma resposta, né? Então, por conta disso, ele deve ter freado, recuado, mas esse não foi o motivo principal dele não ter dado isso. Daqui a pouco a gente fala a respeito do presidente Fábio Mota, mas fato é de que provavelmente ele possa continuar como cargo de diretor, né? Até então, como eu falei no vídeo anterior, no dia 1º de janeiro eu não fiz vídeo, mas estava conversando com pessoas, com minhas fontes, e tive tempo de trocar muitas informações em relação aos bastidores do Vitória, tá? Fiquei sabendo coisas a respeito de Marinho, fiquei sabendo coisas também a respeito de Osvaldo, tá? E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas falando de Gustavo Vieira, eu achei estranho ele dar aquela entrevista para o Globo Esporte, achei estranho ele ainda estar nos bastidores das contratações do Vitória. Claro que a maioria das renovações e contratações foi o presidente Fábio Mota. Mas você sabia que Ítalo Rodrigues estava envolvido na renovação do atacante Eric? Já que os dirigentes são paulinos estavam meio desconfiados com o Vitória por conta da situação, do pagamento de Eric, né, de outros dividendos. Então, o dirigente, por ter um bom network, por ser parente de quem ele tem muita influência lá no São Paulo, e ele foi uma peça-chave nessa negociação de renovação. O que para mim não é muita coisa, só estou aqui dando uma informação, tá? Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe o que é que eu acho a respeito
da permanência desse diretor no Vitória. Então, para mim, não ter anunciado a sua rescisão até o término do seu contrato indica que ele possa continuar. Eu quero estar errado aqui, gente, tá? Eu não tô aqui, não é o que eu quero que aconteça. Eu quero estar errado, mas tudo indica que vai continuar, né? Mas Fábio Mota não vai escapar dessa pergunta na próxima coletiva ou pronunciamento que ele resolver dar para a imprensa, certo? Agora falando já que eu acabei de falar dele, do presidente Fábio Mota, vamos falar a respeito dele, né? Porque ele prometeu aí uma coletiva, ele mandou um áudio que viralizou, permitiu que esse áudio fosse postado, publicado, e falou que falaria antes do Natal e depois do Natal, antes do Réveillon. Fato é de que isso não aconteceu, né? E o torcedor ficou chupando o dedo porque criou uma expectativa. Toda vez que o presidente Fábio Mota vem a público dar uma coletiva para a imprensa, a gente sabe que vem anúncio aí, né? A gente sabe que vem uma coisa positiva, entre aspas, né? Para ele poder anunciar. Só que nada disso foi feito. Eu até, num podcast, eu falei que o presidente Fábio Mota resolveu, a princípio, não dar essa coletiva porque teve algumas baixas em relação a renovações, né? Teve alguns entraves com a renovação de Baralhas, com a renovação de Eric e a renovação de Ramon. Ele iria já, antes do Natal, anunciar essas renovações, só que as 3 tiveram entraves. E aí ele resolveu adiar, né? Só que depois veio outros problemas. Como eu falei também, a questão de Gustavo Vieira influenciou bastante, porque ele sabia, o presidente Fábio Mota, junto com a galera da comunicação do Vitória, sabia que Fábio Mota iria ser perguntado por Gustavo Vieira, iria ser perguntado por contratações, renovações naquele momento. E como o Fábio Mota até aquele período não tinha novidades, ele sabia também que iria ser um pouco prejudicial no andamento das coisas. E a gente sabe que Fábio Mota, ele, após ser perguntado, ele não segura a boca, ele acaba falando mesmo, então resolveu dar uma freada nessa coletiva. Aquele momento da coletiva, que foi anunciado por áudio através do próprio presidente Fábio Mota, ele iria anunciar, né, os 3 pré-contratos, que, diga de passagem, até agora não foram anunciados, a não ser que o Mateuzinho, lateral direito, e Kaique Gonçalves sejam 2 dessas 3 pré-contratos que o presidente Fábio Mota diria que anunciaria, né, nessa coletiva, mas nada disso foi feito. Então ficou algo inacabado, algo que a gente espera que nos próximos dias do ano seja feito antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? Porque o presidente Fábio Mota precisa vir a público, dar uma entrevista, falar como é que está o andamento das coisas, falar como é que vai ser o planejamento desse ano de 2026. Então eu espero que ele resolva isso o quanto antes, porque a torcida está esperando um pronunciamento do presidente Fábio Mota. Agora vamos falar de Osvaldo, gente. Osvaldo é o seguinte, né? Também é uma ponta solta das grandes que o Vitória deixou para resolver esse ano. Até então não tem nada, né, informado em relação à renovação de contrato de Osvaldo ou não. Mas ele deixou alguns indícios, gente, de que isso poderia acontecer. Porque ele, mais uma vez, né, sabendo das suas limitações, sabendo que chegou a uma certa idade, que ele precisa se preparar o quanto antes do que os jogadores mais jovens, ele abriu mão de alguns dias de suas férias para poder estar treinando antecipado, focado na sua possível renovação de contrato. Se eu fosse aqui dar uma opinião, eu acredito que Osvaldo vai ter seu contrato renovado com o Vitória. Todo mundo aqui já sabe a minha opinião também em relação a isso. Mas só pelo fato do Vitória não ter anunciado nada e das últimas declarações de Osvaldo, né, ele está otimista em querer assinar um contrato com o Vitória, e também ele falou algo muito importante que para mim pode ser bastante relevante em relação a tudo isso. Abre aspas, uma das aspas de Osvaldo é o seguinte: não é sobre dinheiro, é sobre legado, é sobre história, é sobre ele fazer o que ele quer e o que ele se sente bem ainda de fazer. E pelo que eu fiquei sabendo, o Osvaldo aceita uma redução salarial para continuar no Vitória, porque ele quer continuar jogando futebol.
Basta saber se ele vai continuar no time, aquele time que vai disputar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, ou se ele vai querer disputar os principais campeonatos. Conhecendo Oswaldo, eu sei que ele é muito fominha e eu sei que ele vai querer disputar um campeonato brasileiro. Mas enfim, gente, fato é de que ficou a resolver esse problema aí, essa situação de Oswaldo. Vai renovar ou não vai renovar a Vitória? O torcedor quer saber. Agora, para finalizar, ele, né, que vira e volta, é especulado, é ventilado o nome dele aqui no Vitória. Eu vou falar de Marinho, gente. Marinho, e segundo as informações do Anderson Matos, há uns dias atrás, ele tinha falado que as negociações entre Vitória e Marinho tinham sido encerradas pelo fato do próprio Vitória não querer Marinho jogando aqui. E essas informações foram confirmadas pela minha fonte, beleza? E recentemente teve até a informação de que Marinho aceitava reduzir o seu salário até 300 mil. Isso também é verdade. Só que eu fiquei sabendo, quando o Vitória fez uma consulta, uma leve consulta por Marinho, e ele, né, claro, que é o mais interessado dos dois, falou que aceitava reduzir o seu salário. Ele não aceitou reduzir tanto como está aceitando agora, não. Ele aceitou reduzir para 300 mil agora porque ele viu que o Vitória não está com tanto interesse nele. E como o Marinho deseja encerrar sua carreira aqui no Vitória, ele agora está baixando o preço, a pedida. Mas assim, gente, vamos lá. Primeiro que Marinho aceitou diminuir o seu salário nas primeiras conversas que ele teve com o Vitória. Mas não tanto drasticamente como ele aceitou agora. O Vitória recuou. E aí, Marinho, que diga-se de passagem, está com muita vontade de encerrar a carreira aqui no Vitória, porque ele fez algo inédito nos últimos anos. A gente sabe que Marinho tem uma residência aqui em Salvador, que vira e volta ele vem pra cá, né? Ele gosta da cidade, mas ele nunca passou umas férias inteiras em Salvador como ele passou agora. E se ele passou as férias aqui, é porque ele realmente está com muito interesse de continuar no Vitória. Marinho poderia estar viajando para qualquer outro lugar. Ano passado mesmo ele estava na Disney. Ele estava nos Estados Unidos. Mas esse ano ele resolveu passar todas as suas férias aqui em Salvador, né? E os seus representantes conversando a todo momento com Vitória. Marinho recusou uma proposta do Atlético Paranaense, que iria pagar o seu salário integral que ele recebia no Fortaleza, né? Foram acordados isso, mas só que Marinho não quis jogar no Atlético Paranaense porque sabia que de alguma forma ele iria conseguir aí entrar em um acordo com Vitória e iria jogar aqui no Vitória. Ele já externou a sua vontade de encerrar sua carreira aqui. O problema é esse. Como é que tá a cabeça de Marinho? Ele vem aqui para encerrar a carreira ou para jogar um futebol, né, digno, um futebol intenso, que é o que pede? Esse ano do Vitória é crucial, vai ser um ano complicado, né? E outra coisa também, se Marinho quer realmente jogar no Vitória, por que ele não abre mão não só do salário alto dele, como ele já abriu de 300 mil, mas tem algo que ninguém fala. Todo jogador que está livre no mercado, o Vitória não vai dar um dinheiro ao Fortaleza, porque Marinho não é mais jogador do Fortaleza. Mas existe algo, uma bonificação ao jogador que está livre, que se chama luvas. Será que Marinho está disposto a abrir mão das suas luvas para jogar aqui no Vitória? Porque pelo que eu fico sabendo, o que os representantes deles estão pedindo ao Vitória não é nada baixo. E outra coisa também, se Marinho quer realmente jogar no Vitória, e o dinheiro para ele pouco importa também, eu acho, né? Porque se ele está abrindo mão da metade praticamente do salário dele para jogar aqui no Vitória, então o dinheiro não é tudo. Quer encerrar a carreira no time do coração dele. Por que Marinho... Marinho tem muita grana, gente. Marinho jogou na China, Marinho jogou no Flamengo com alto salário, jogou muito tempo no Fortaleza com alto salário também. Por que então que Marinho não aceita um contrato de produtividade com o Vitória? Né? Ele vai ganhar o que ele rendeu. Aí sim será um motivador para o jogador, né, ganhar a grana tão suada, e um motivador para o Vitória acreditar que ele vai se doar dentro de campo, que ele não vai estar aqui só para curtir festa, que ele não vai estar aqui só para se aposentar, porque a cidade é maravilhosa. Isso vai ser uma segurança tanto para o Vitória e vai ser uma motivação extra para o jogador Marinho. Eu aposto aqui que se Marinho aceitar uma proposta, até ele mesmo fazer essa proposta para o Vitória, de um contrato de produtividade, acho sim que o Vitória vai ceder. Até porque a gente está vendo, né, muito torcedor do Vitória pedindo Marinho.
Torcedor não aprende, né, velho? Mas enfim, cada um tem a sua opinião, a gente tem que respeitar. Eu já externei a minha opinião em relação a Marinho. Tem outros colegas do YouTube que é a favor da vinda de Marinho. Tá tudo bem, gente. Mas a gente tem que olhar os prós e os contras. Eu já externei aqui. Mas a situação fato é, de que o Vitória tem que pôr um ponto final nessa história. Ou aceita o cara e ele vem para encerrar a carreira dele aqui, ou não, acaba com tudo isso, porque o torcedor fica na expectativa do retorno ou não de Marinho. Eu tô cansado de fazer vídeo em relação a Marinho. Tá? Então, para mim, essas foram as pontas soltas que ficaram a se resolver imediatamente. Para mim, essa semana aí. E eu espero que, em algum momento que você esteja assistindo este vídeo, a maioria desses assuntos já tenham sido resolvidos. Inclusive, agora pode ter sido resolvido. Entendeu? Então, na minha opinião, quero saber a sua opinião em relação a todos esses assuntos. O que é que você acha em relação ao Osvaldo? Fica ou não fica? Em relação a Marinho? Contrata ou não contrata? E Seu Gustavo Vieira. Você acha certo ele ficar? Ou não? Sobre o pronunciamento coletivo de presidente Fábio Mota também. Entregue tudo aqui, gente. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera. Eu volto qualquer hora dessa com mais um conteúdo para vocês.